tarde, bom dia, boa noite para todos que estiverem assistindo. A gente nunca sabe que horário as pessoas vão assistir, ouvir essas coisas. Então, é com imenso prazer que eu dou início aqui ao 31º podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, que é um projeto do Manchetômetro, de monitoramento do debate econômico na imprensa e na sociedade civil em geral. A gente tem o enorme prazer aqui de receber hoje no podcast o professor Luiz Carlos Brescia Pereira. O professor Brescia Pereira, que é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, foi ministro da Fazenda em 1987, ministro da Administração Federal e Reforma do Estado de 95 a 98 e ministro da Ciência e Tecnologia em 1999. É doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires e recebeu o prêmio Juca Pato de melhor intelectual do ano em 2015. É autor, entre outros livros, de Construindo o Estado Republicano, a editora FGV 2004, Macroeconomia da Estagnação, editora 34, 2007, Globalização e Competição, editora Campos 2009, Macroeconomia Desenvolvimentista, Elsevier 2014, com José Luiz Oreiro e Nelson Marconi, e, finalmente, A Construção Política do Brasil. Além do mais, o professor Brescia Pereira é conhecido por sua participação ativa no debate sobre economia política, mas particularmente sobre economia no Brasil nas últimas décadas, né? Então, bem-vindo, professor Brescia Pereira. Eu também gostaria de dar as boas-vindas aqui ao meu companheiro de podcast, o Luciano Alencar, que é economista formado pela UFRJ e membro também do Monitor do Novo Debate Econômico. E agradecer a edição do André Madruga, que faz a parte técnica. Bem-vindo, professor Brescia. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Eu gostaria de convidar o Luciano para começar. Bom, beleza. Professor Brescia, o ano de 2023 foi extremamente positivo para a economia brasileira, né? Superando expectativas, a gente está tendo um crescimento provavelmente acima de 3%, enquanto a inflação está convergindo para o intervalo estipulado para a meta. Para além dos fatores exógenos, como os preços das commodities, como a super safra agrícola, a que fatores você atribui esse bom desempenho macroeconômico no ano passado? A meu ver, não houve outros fatores. O ano passado foi um ano atípico, não é? Porque nós crescemos, digamos, 3%, e se nós crescemos 3%, isso quer dizer per capita 2,2% por aí. Isso não é estagnação, não é quase estagnação. Mas a economia brasileira é uma economia quase estagnada, quer dizer, de forma, isso eu vou discutir depois, os motivos, de forma que houve gente que disse que esse crescimento também se deveu às reformas que foram feitas. Não acredito. Não é? Se fossem as reformas, essas reformas deviam implicar um aumento da produtividade. Não é? Não houve nenhum aumento da produtividade que eu saiba. Houve simplesmente essa safra muito boa e preços muito bons para os nossos produtos exportados. De forma que nós temos que ficar, infelizmente, não dá para... Também não posso atribuir ao governo Lula. Eu tenho apoiado o governo Lula, acho que é um bom governo, mas o que ele fez neste ano, algumas coisas foram ótimas, mas, quer dizer, não chegam a ter um impacto no crescimento. Próxima pergunta, professor, é sobre, pedir uma avaliação sua sobre a reforma tributária. Eu sei que no Brasil se fala de reforma tributária há muito tempo, demais, e agora que finalmente saiu, como dizem alguns comentaristas da mídia, né? A gente queria saber qual a sua opinião sobre ela. É engraçado, só quero chamar a atenção aqui, né, esse nosso projeto tem muito a ver não só com a economia em si, mas como a economia é discutida publicamente, né? Claro. Daí tem um certo foco na mídia, porque muitas vezes a gente vê a cobertura da economia na mídia muito entusiasmada a respeito de alguns aspectos, e quando a gente analisa, de fato, as diferentes opiniões sobre esses aspectos, a gente vê que não há tantas razões para entusiasmo. Então, por isso que assim, a gente tem um papel um pouco assim, de fazer uma certa terapia do debate público, trazendo visões que não são essas visões, porque a mídia é muito fechada no debate econômico, né? Então, por exemplo, a gente conheceu, por exemplo, o entusiasmo todo deles com a reforma trabalhista do Temer, né? E o que eles chamam das reformas liberalizantes, são muito entusiasmados com esse assunto, nem sempre, eu diria, assim, no meu humilde ponto de vista, e eu acho que talvez vocês concordem um pouco, nem sempre para o melhor, assim,
bem público melhor, né? Para otimizar, para a maximização do bem público. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de saber a sua opinião. Então, quanto às reformas, eu já disse que elas não explicam nada, né? Não explicam, não houve aumento da produtividade, portanto, elas tiveram um impacto muito pequeno na economia. Agora, a reforma tributária, isso foi importante, isso foi realmente importante, foi uma grande vitória do governo, uma grande vitória do Fernando Haddad, em particular, quer dizer, e essa foi metade da reforma, né? Porque é a reforma da qual se fala há 40 anos, mais ou menos, que é a reforma para instalar no Brasil um imposto sobre o consumo, não é? Baseado na ideia do imposto sobre o valor adicionado. Nós sempre tivemos alguma coisa, mas nunca tivemos um sistema completamente organizado nesses termos. O trabalho foi muito bem feito. Quem trabalhou mais efetivamente foi o Bernard Api, né, que eu conheço desde menino, e fez um trabalho realmente de alto nível. Ele conhece bem isso, ele trabalhou com isso já no primeiro governo Lula, e não conseguiu, mas agora conseguiram, né, porque estava mais que na hora de conseguir, e porque o Fernando Haddad tem uma qualidade como ministro que é rara, ministro da Fazenda. Ele também é político, então ele negocia bastante com o Congresso. Isso é necessário sempre. O problema maior, a meu ver, que impedia essa reforma, além da questão do imposto sobre origem, ou sobre na origem ou no final, no consumo, mas esse já estava mais ou menos resolvido, era de quanto seria a alíquota, porque a alíquota podia ser muito, muito alta, né? E eles conseguiram fazer um modelo em que a alíquota não vai ser muito alta. Mas, como os deputados e senadores criaram uma porção de exceções, né? Isso significa, cada uma daquelas exceções significa que a alíquota geral aumenta, né? Então, isso vai dar um problema, porque as pessoas vão de repente, ver que estão sendo tributadas em 26%, 27%, né? E vão tomar um susto. Não sei, poderão reagir muito negativamente, mas o fato é que a reforma é muito boa, ela deve ajudar a desenvolver o país, ela deve ajudar especialmente a indústria, né? Porque ela é um setor em que compra muitos insumos, né? E há uma margem grande na venda, de forma que o valor adicionado da indústria é grande, assim mesmo, maior certamente do que no comércio, nos serviços, é muito maior. Então, isso, para a indústria, vai ser muito bom. Só para explicar para o ouvinte aqui, a ideia do imposto é, na verdade, que ele incide sobre o valor agregado na cadeia produtiva, é isso? Que aquele determinado setor adiciona. Isso. Então, se você pega, por exemplo... Exatamente isso. Se você pega, por exemplo, fibra de coco e transforma num produto altamente tecnológico, você geralmente agrega um monte de valor àquela fibra de coco que você comprou baratinho e, portanto, o imposto que você vai pagar por fazer isso é maior do que o sujeito que está vendendo a fibra de coco com um preço baratíssimo, certo? Então, e é um sistema que é muito mais lógico do que o sistema de imposto direto sobre o consumo, como existe nos Estados Unidos. Aquilo é uma relíquia. Na Europa, há muito tempo se adotou o imposto sobre o valor adicionado. Nós também adotamos com esse ICM, mas depois a coisa foi se desvirtuando, e o ICM não era o único imposto, tinha também outros impostos, e entraram FIS, PIS, COFINS, que não tinha nada de valor adicionado, então quer dizer, precisava urgentemente essa reforma. Mas eu disse que essa é a primeira parte da reforma, porque agora é preciso fazer a reforma do imposto de renda, que essa é a reforma que tem como objetivo uma menor desigualdade. Maior igualdade é impossível. O que a gente pode é diminuir um pouco a desigualdade. E o governo está afirmando que vai trabalhar nesse caso em 2025.
o que me parece correto, porque agora eles estão precisando fazer todas as leis complementares que são necessárias para a reforma poder entrar em vigor. Para além das eleições municipais, né? A outra grande reforma realizada ano passado no governo Lula foi a instituição do novo arcabouço fiscal, né, que veio substituir aquele esdrúxulo teto de gastos. Eu queria saber a sua opinião, tanto em termos técnicos e econômicos do arcabouço fiscal, e principalmente em termos de uma estratégia política do Haddad. Você acha que foi correto, que o arcabouço ele poderia ter sido mais ousado, que ele veio na medida certa? Qual a sua opinião a respeito disso? Então, aqui outra vez o Haddad foi muito esperto. Felizmente, que ele foi político. Porque é importante lembrar que nós tínhamos aquele teto de gastos. Aquilo era um escândalo. Aquilo era uma aberração completa, inventada pelo Temer e pelo Maciel, né? Meirelles, Maciel, Meirelles. Quer dizer, uma coisa absolutamente inaceitável e que não tinha condições de sobreviver. Mas, né, parecia que o teto de gastos era religião. Para os neoliberais, certamente, lembra-se que eu sou um desenvolvimentista, não sou um liberal, né? Eu sou só liberal do plano política de direitos civis, no mais, eu sou desenvolvimentista. Quer dizer, então, ou seja, eu defendo uma intervenção moderada do Estado na economia, né? Uma combinação bem feita entre Estado e mercado, e não ficar querendo que tudo se resolva pelo mercado. Então, tinha essa ideia, né? E era preciso sair disso. E o Haddad foi lá no Congresso e fez uma medida provisória de acordo com o Congresso, né? Não era bem uma medida provisória, agora não sei exatamente qual era o estatuto jurídico da coisa, em que o teto desaparecia, o teto que era constitucional desaparecia, a lei era... aquele trabalho tinha caráter constitucional mas ficava combinado de apresentar um teto de gastos. E também ficava combinado que esse teto de gastos devia ser zero, déficit zero. Quer dizer, o déficit zero, por que o Haddad aceitou o déficit zero? Não é? Porque ele precisava oferecer alguma coisa em troca. O Congresso é neoliberal, é conservador, acredita que a inflação é causada pelo excesso de gasto, em qualquer hipótese, né? Mesmo quando existe desemprego, de forma que era preciso fazer um acordo, um compromise. Né? Quando eu sempre digo que a política é a arte do compromisso, né? Descompromisso no sentido de... Em inglês é que é boa a palavra, compromise, porque não confunde com commitment, com compromisso eu me comprometo a fazer tal coisa. Não, compromise é fazer um acordo, é fazer concessões mútuas, são concessões mútuas. Então, a Haddad fez isso. Né? Agora, não há muita razão para você ter um teto zero de déficit. É mais que razoável quando o Lula disse que queria, neste ano, depois ele deixou para o próximo ano, ele resolveu fechar com o Haddad, mas o Lula falou, bom, precisa, não é, flexibilizar isso aí também, não é? Porque está limitando muito a capacidade do Estado de intervir, de atender, fazer a política social que ele quer, e a política de investimentos que ele quer, porque a grande novidade do governo em relação aos governos anteriores, quer dizer, Temer e Bolsonaro, foi que se voltou a dar uma grande importância ao investimento público, que é absolutamente essencial para o desenvolvimento econômico de um país como o Brasil. E, então, eles estão fazendo isso agora, mas ficam com dificuldades, porque, né, ficam presos a um déficit zero. Mas, né, fica bom assim. Vamos ver como é que o Haddad se vira. Eu acho que o déficit não vai ser zero, mas o Haddad vai se virar bem, eu acho. Professor, você não acha que o fato do Congresso ter aceitado tão rapidamente, o mercado financeiro, a grande mídia ter aceitado tão facilmente esse arcabouço, não indica que teriam algum espaço para manobra? Você não acha que foi uma estratégia um pouco derrotista do Haddad nesse sentido? Não,
O arcabouço foi uma grande vitória para o Haddad, porque ele se viu livre do teto. Mas a vitória não foi tão grande porque ele foi obrigado a oferecer o déficit zero. Quer dizer, então aí não ficou margem para manobra nesse plano que eu saiba. Se ele não cumprir o déficit zero, tem inclusive penalidades que o governo sofre, quanto ao orçamento do ano seguinte. Mas, Bresser, isso não seria o que em inglês se chama ficar between a rock and a hard place? Já viu essa expressão? Sim, mas como é que é a expressão mesmo? Between a rock, uma pedra, and a Sim. hard place. Não acho que seja exatamente. Não sei se essa comparação é boa. Porque, na verdade, o teto de gastos era uma coisa péssima. Né? E o arcabouço fiscal não é uma coisa péssima, é uma coisa razoável. Né? E é um sistema que pode se renovar, então pode ser melhorado. Né? Agora, você não depende de reforma da Constituição, você depende apenas de lei para mudar. Nossa próxima pergunta, na verdade, é exatamente nesse sentido, por isso que eu fiz essa pequena provocação, porque, na verdade, eu acho que, assim, eu gostei particularmente do finzinho da sua resposta, porque a coisa de tirar da Constituição para colocar como uma lei ordinária é uma coisa político-institucional inteligente de fazer, né? Porque, quer dizer, assim, você pode apontar para novas mudanças. Né? Porque a pergunta é exatamente isso, porque assim, com esse constrangimento do déficit zero, a gente vai ter no ano que vem provavelmente um desempenho menos expressivo das exportações, e como o governo não vai ter essa transição que teve agora, que teve um orçamento um pouco maior nessa transição de governo aprovado no começo do ano, então vai ter menos dinheiro público para gastar, não é? Assim, quais as perspectivas, então, para 2024, para a economia brasileira, ao seu ver? O crescimento vai voltar. Ao normal, que é assim 1,2%. O normal é 1,5%, 2%, vamos dizer. É o normal. Inclusive, aquilo que os economistas geralmente preveem para o médio prazo. Os números que a gente lê lá no Focus, do Banco Central. Né? Então, o que é uma semi-estagnação? Então, é uma coisa bem triste. Não é muito acima do crescimento vegetativo, não é isso? Não, então, o crescimento é mais que o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, eu não sei o que você define crescimento vegetativo. Quer dizer, tem um crescimento per capita aí. Com 2% você cresce 1%, 1,2%, porque a nossa população está crescendo cada vez menos, né? Está 0,8% por aí, se não menor. Então, não é estagnação, eu prefiro usar a expressão estagnação. É por isso que eu chamo de quase estagnação. Por que eu chamo de quase estagnação? Porque é uma taxa tão pequena que não permite o chamado alcançamento, não permite que o país cresça a uma taxa um pouco maior do que a taxa que crescem os países ricos. Os países ricos, há muito tempo já que os países ricos vêm crescendo a uma taxa maior do que nós. Então, isso para mim é o que eu chamo de quase estagnação. Justamente, então, para além da questão de conjuntura, de curto prazo, pensando aqui a prazos maiores, qual que você acha que devia ser a agenda econômica do Brasil justamente para conseguir acelerar essa taxa de crescimento nossa, aumentar a taxa de crescimento, fazer as mudanças estruturais necessárias? E como que o projeto de pesquisa Novo Desenvolvimentista pode ajudar então, nessa agenda? Essa é a pergunta. Quer dizer, veja, então é preciso dizer o seguinte, o novo desenvolvimentismo é uma teoria, é um arcabouço teórico. Eu acabei de publicar na Inglaterra um livro que vai sair em português dentro de uns 6 meses, já está nas mãos do editor brasileiro, que é a editora Contracorrente. Mas essa teoria surgiu lá no começo dos anos 2000, quando eu verifiquei que
a economia brasileira estava semi-estagnada, no sentido que eu estava falando, já há 20 anos, desde 1980, e que os diagnósticos que havia, os diagnósticos liberais ou neoliberais, eram insuficientes, que o diagnóstico pós-keynesiano, que já é heterodoxo, também era insuficiente, e eu me julgo um economista pós-keynesiano, e que os diagnósticos do desenvolvimentismo estruturalista clássico, as teses, a teoria da CEPAL, mas não só da CEPAL, também de grandes economistas do exterior, como Nurks, Arthur Lewis, etc. Quer dizer, que nada disso era suficiente, não é, para explicar o que estava acontecendo. Então, o resultado foi que nós chegamos à conclusão, e aí é um grupo de economistas que foi desenvolvendo essas ideias, né, era de que essa estagnação se devia basicamente ao fato de o Brasil ter parado de neutralizar a doença holandesa e segundo, ter reduzido substancialmente o investimento público. Havia um terceiro motivo, mas esse terceiro motivo não era fato histórico novo, porque quando você tem que explicar uma coisa dessas, por que o Brasil entra num regime de quase estagnação, você tem que descobrir quais são os fatos históricos novos. Quer dizer, que nos anos 70, e de 1950 a 1980, esses 30 anos, e isso pode voltar para trás também, até 1930, o crescimento do Brasil foi extraordinário. O Brasil crescia enormemente, estava fazendo o alcançamento, o catching up, né? Agora, quando chega em 80, com a crise da dívida externa, mas a alta inflação, o Brasil entra em estagnação pura durante 10 anos. Depois, superada a crise da dívida externa e superada a alta inflação, era de se esperar que o Brasil crescesse fortemente. Mas aí o Brasil tinha se submetido ao neoliberalismo, abandonado o desenvolvimentismo e parou. E, como eu disse, as teorias heterodoxas não eram suficientes. E eu verifiquei que havia um outro fato histórico, que era os déficits em conta corrente. Porque os déficits em conta corrente também prejudicam a economia brasileira. Todo mundo só fala em déficit público. Ninguém fala em déficit em conta corrente, né? E eu não vejo nenhuma razão, são razões muito especiais, muito raras, em que o Brasil se beneficie em ter déficit em conta corrente. E, portanto, se endivide, né? Déficit concorrente, quando você tem déficit, você está se endividando. Quer dizer, enquanto que déficit público tem várias razões que você pode incorrer num déficit público, a partir de uma perspectiva keynesiana. Então, o novo desenvolvimentismo trouxe para a teoria, para a macroeconomia, e mais especialmente uma macroeconomia do desenvolvimento, que eu não tenho uma macroeconomia fechada e estática, como normalmente se ensina nos cursos de macroeconomia, né? A macroeconomia novo desenvolvimentista começa aberta e começa dinâmica, um processo de crescimento. Então, nós verificamos que o primeiro fato histórico novo é que a poupança pública, nos anos 70, estava em volta de 4% a 5% do PIB. Mas 4%, vamos dizer. E com a crise da dívida externa e a alta inflação e a política equivocada dos militares de se endividar em moeda externa, se endividar em moeda estrangeira, incorrer em déficit conta corrente, se endividar em moeda estrangeira, e depois usar as estatais para controlar a inflação. O resultado dessas políticas foi que a poupança pública, que era positiva, ficou negativa em 2%. E desde então, desde os anos 80, a nossa poupança pública é inferior a zero, está perto de 2%, e isso varia um pouco, naturalmente. E isso, então, impede que o investimento, que a poupança pública é para financiar o investimento público. Você fica sem dinheiro para investir, e o investimento público caiu brutalmente. Tinha chegado a 6%, 7% do PIB, hoje, né, é 1%, mais ou menos. Então, essa é uma primeira causa. Então, é preciso atacar esse problema. E não é fácil resolver o problema. O outro
problema é o relativo ao câmbio. O novo desenvolvimentismo trouxe o câmbio para a teoria do desenvolvimento, ou para a macroeconomia do desenvolvimento. Quer dizer, porque nos livros textos de desenvolvimento econômico não existe absolutamente nada sobre a inflação, sobre a taxa de câmbio, como se ela não fosse importante. Isso acontece porque se supõe que a taxa de câmbio está normalmente flutuando em torno do equilíbrio. Então, ela não tem efeito realmente sobre o investimento. O desenvolvimento econômico, é bom lembrar, depende basicamente do investimento, quer dizer, do aumento da produtividade, e aumento da produtividade depende, né, do investimento, da acumulação de capital. E o que o novo desenvolvimentismo propôs é que a taxa de câmbio é fundamental para o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque se a taxa de câmbio tende a permanecer apreciada no longo prazo, né, tende a permanecer, como nós dizemos, apreciada ciclicamente, quer dizer, há um ciclo cambial. Então, você tem uma crise, quando você tem a crise, é uma crise de balanço de pagamentos, e quando tem essa crise, a taxa de câmbio se desvaloriza violentamente. Depois começa a se apreciar, porque vai se normalizando a economia, mas como existe a política de crescer com endividamento externo, ou poupança externa, como dizia o Fernando Henrique, né? Então você entra em déficit em conta corrente. E aí você fica durante vários anos em déficit em conta corrente. O resultado é que, quando você tem um déficit em conta corrente, a sua taxa de câmbio está necessariamente apreciada, né? Ela não está apreciada quando você está zerado na conta corrente. Então, esse é um problema fundamental. Agora, mais importante do que esse problema, que esse não foi um fato novo, nos anos 70 também nós usávamos déficit em conta corrente e ainda assim crescemos. Não em regime de milagre, como tínhamos crescido antes, mas crescemos. O problema foi a chamada doença holandesa. Tem gente que reduz o novo desenvolvimentismo à doença holandesa. O que é essa doença holandesa? É uma coisa muito simples. É um fenômeno que acontece a países exportadores de commodities. E nesses países, seja porque você tem um boom de commodities, ou que acontece ciclicamente, ou, e aí ajuda a pensar aquele ciclo que eu falei, ou rendas ricardianas, e essas rendas, então, são relativamente permanentes, chamado diferencial do David Ricardo lá. Então, o que acontece é que a taxa de câmbio, aí não a taxa de câmbio em geral, mas a taxa de câmbio que interessa à indústria, que é importante para a indústria, fica apreciada. Como pode ser isso? Pelo seguinte, porque a taxa de câmbio é determinada, né, pelas commodities, e é aquela taxa de câmbio que equilibra a conta corrente, ou tem aquele déficit desejado de política, de, digamos, 2%. E aí, a taxa de câmbio fica nesse nível. Acontece que, para a indústria, isso é inviável. A indústria precisa de uma taxa... Quando a indústria usa a melhor tecnologia existente em cada ramo, não é em geral, em cada ramo, sub-ramo, aquela indústria usa a melhor tecnologia, quer dizer, essas empresas são inviáveis também, por causa do câmbio. Quer dizer, eu demorei muito para explicar isso com uma metáfora, né? Eu dizia, quando eu fazia isso lá nos anos 2009, 2010, eu dizia em minhas palestras que eu tinha uma grande inveja do presidente Lula, porque o Lula encontrava uma metáfora para cada coisa. Eu não estava achando a metáfora que eu queria para explicar o problema. Até que eu encontrei uma. Quer dizer, a taxa de câmbio é como um interruptor que liga ou desliga as boas empresas industriais do seu mercado, né? Do mercado externo. E mais adiante, depois eu completei a ideia afirmando que a taxa de câmbio, mas era a mesma ideia, que a taxa de câmbio, quando era apreciada para a indústria, ela não dava acesso à demanda. Então,
Quando você não tem acesso à demanda, você não investe, né? E quando você não investe, a indústria... Então, teve a enorme desindustrialização que aconteceu no Brasil foi devido principalmente ao fato de que nós neutralizávamos a doença holandesa. Isso é importante. Nós neutralizávamos a doença holandesa até 1990. Mesmo nos 10 anos já de estagnação, ainda a doença holandesa era neutralizada. Por quê? Como é que ela era neutralizada? Por impostos, por tarifas aduaneiras muito elevadas, que as pessoas que eles argumentavam dizendo que era indústria infante, mas já não era mais indústria infante. O fato é que elas eram necessárias para neutralizar a doença holandesa, porque aí com a tarifa, né, o equilíbrio para a indústria subia, né, e chegava no nível que era satisfatório, o nível que eu chamo de taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Então, em 1990, com a abertura comercial, todo mundo falou que foi errada porque foi abrupta, né? Devia ter sido um pouco mais lenta, mas isso não resolvia. Não podia ter abertura comercial do jeito que fizeram. Tinham que explicar, separar uma coisa da outra. Uma coisa é abertura comercial para efeito, não é, de política econômica comum. E outra coisa são tarifas para neutralizar a doença holandesa. Era preciso fazer uma reforma cambial. Então, o que eu defendo para o Brasil, fundamentalmente, não é? Claro que eu defendo a educação, que é o investimento na infraestrutura, todas essas coisas que todo mundo sabe, não é? E que o Brasil, como qualquer outro país que se preze, faz o melhor que pode. Agora, quando se trata, mesmo no investimento público, a coisa não é tão porque o setor neoliberal fica afirmando o tempo todo que não precisa de investimento público, o setor privado faz tudo e faz até melhor, conversa mole, né? O Brasil precisa dramaticamente de investimento público. Mas, quer dizer, ninguém fala sobre o problema da doença holandesa. O governo não fala. São todos meus amigos lá, os do topo. Já tem toda uma... O Haddad tem agora uma juventude lá, ótima. E eu até fiquei feliz porque um dia desses o Matias Alencastro, que está trabalhando com ele, que é um jovem, filho do Felipe Alencastro, que é um notável historiador, quer dizer, o Matias Alencastro, que é um notável analista de relações internacionais, ele está trabalhando, acho que na área internacional com o Haddad, ele disse que a equipe do Haddad era uma equipe muito jovem e que essa equipe era, em grande parte, formada pelos gestores que eu havia retomado os concursos e o treinamento há 25 anos atrás. Fiquei feliz com isso. Então, mas quando se fala de doença holandesa, ninguém quer falar. Não fala. O Fernando Haddad está cansado de saber, não fala, né? O Guido Mantega, quando lá no Haddad, também não falava. Ele disse uma vez, ele disse, não existe doença holandesa aqui no Brasil, ponto. Nem sabia o que era e já foi dizendo que não existia. Quer dizer, por que não se fala? E aí eu volto àquele problema. E por que é difícil o investimento público, você aumentar a poupança pública? Você precisa aumentar a poupança pública e precisa fazer com que a taxa de câmbio seja competitiva, ou seja, que esteja para a indústria no nível do equilíbrio industrial, aquela que torna competitivas as boas empresas, aquele nível. Por uma questão de populismo econômico, cambial e fiscal. Quer dizer, a palavra populismo tem vários sentidos. Tem um sentido clássico na ciência política, né? E tem a ver com o ciclo populista, tem a ver com o fato de que os governantes, quando chegam no governo, fazem o ajuste, e quando chega perto da reeleição, eles gastam muito. E esse é o ciclo econômico cambial. Perdão, o ciclo político não é ciclo. Os populistas, um líder é populista do ponto de vista político quando ele tem uma relação direta com o eleitorado, sem intermediação dos partidos, ou com baixa intermediação dos partidos. E esse populismo, às vezes, é muito útil, não é?
teve um notável economista marxista, Ernesto Latour. Mas o populismo econômico, então, ele pode ser fiscal, e é o que todo mundo fala. Os economistas ortodoxos falam do populismo fiscal, quer dizer, que é você gastar, você economizar no começo do governo e gastar o mais que pode no final. Isso acontece no Brasil. Mas acontece também o populismo cambial. O que é o populismo cambial? É você manter, especialmente próximo das eleições, mas manter, de um modo geral, a taxa de câmbio sempre apreciada. Por quê? Porque quando você mantém a taxa de câmbio sempre apreciada, isso significa que os salários, mas não só os salários, também os rendimentos dos rentistas, que são os rendimentos dos rentistas? São juros, aluguéis e dividendos. Quando a taxa de câmbio se aprecia, esses valores, o poder aquisitivo dos salários e dos rendimentos dos rentistas aumenta. Se você desvaloriza o câmbio para colocá-lo, para torná-lo competitivo, o inverso acontece. Quer dizer, o poder aquisitivo cai. Pode falar, doutor João Félix. E te fazer uma sugestão aqui, eu acho assim, que tal os interesses do setor agroexportador? Porque me parece que não é só uma questão de interesse econômico, que é enorme hoje em dia, né, mas é o poder político crescente deles, e que eles se interessam também pelo... Assim, tradicionalmente, desde a Primeira República, o controle da taxa de câmbio, né? Então, mas eles se interessam pela taxa de câmbio, mas quando o governo... Eles se oporiam se o governo fizesse alguma coisa. Sim. Né? E é por isso que, no caso da doença holandesa, por exemplo, se você faz tarifas, a taxa de câmbio não é afetada, de forma que o setor, o agropecuário não é afetado. Quer dizer, e a taxa de câmbio deveria ser uma taxa de câmbio que lhes dá lucros satisfatórios. Tem dado taxas de lucros absurdas. Absurdas. Então, era preciso também levar isso em consideração. Então, você tem razão que é preciso considerar isso também. Mas você não acha que, assim, usando exatamente isso que você falou, assim, a gente passou por um período, logo depois, aí, vamos dizer, começo do governo Temer até agora, recentemente, de uma apreciação enorme do dólar, ou seja, uma desvalorização do real, né, relativa ao dólar, e as moedas, né, internacionais. Isso não seria, supostamente, favoreceria a indústria também? Eu sei que favorece o agro imensamente, mas também não aumenta a competitividade internacional da indústria brasileira? Então, o problema é qual é a taxa de câmbio que corresponde ao equilíbrio industrial. Quer dizer, e o que houve é que a taxa de câmbio ela se desvalorizou em 2014, foi na crise, né, da Dilma, a crise econômica da Dilma. Depois houve a crise política dela. E isso era natural, fazia parte de uma lógica dos ciclos cambiais. Agora, o que aconteceu é que depois a situação não se normalizou. E a taxa de câmbio, então, ficou elevada por muito tempo. E, nesse período, ela, sim, também favorecia a indústria. Entretanto, curiosamente, e não tão curiosamente assim, a indústria não aproveitou, não investiu. Por quê? Porque ela não tinha nenhuma confiança do que aquela taxa de câmbio ia se manter daquele nível. A taxa de câmbio devia cair. A taxa de câmbio que é satisfatória, que é satisfatória para a economia, não, para a economia, para as commodities, é por volta de 4,50, 4,60 no máximo. Está aí perto de 5 ainda, continua aí perto de 5. Quer dizer, para eles está uma maravilha e para a indústria não está suficiente agora. O tempo que estava perfeitamente suficiente. Agora eu acho que esse crime industrial deve estar acima disso, deve estar em 5,20, 5,30. Então, já a indústria está... mas, e, de qualquer forma, como o governo não tem nenhuma política cambial, não tem. Ponto. Nunca teve. Quer dizer, teve sim, no tempo do desenvolvimentismo tinha. Você tinha políticas cambiais bem definidas, quer dizer, com as mini desvalorizações
e antes disso com os leilões de câmbio. Você tinha políticas, porque a taxa de câmbio, embora eu pensei ter inventado a roda quando eu disse que a taxa de câmbio é fundamental para o desenvolvimento, mas os economistas desenvolvimentistas, sem ter teorias, já sabiam disso há muito tempo. Lá nos anos 50, eles sabiam perfeitamente disso. E tinha uma política. Nós não temos uma política de câmbio há muito e muito tempo. Então, eu não vejo, enquanto isso não for resolvido, e para isso é preciso enfrentar o populismo. Quer dizer, qual é o presidente que quer enfrentar o populismo? Ninguém tem coragem. Né? O próprio Lula, né, que poderia ter coragem, porque ele é um político extremamente competente e sabe, mas ele sabe que a popularidade dele vai cair, né, e ele não quer que isso aconteça. Então, né, nós ficamos numa situação de quase estagnação, e eu sempre fui famoso por ser otimista, mas nesses últimos anos eu não estou otimista em relação à economia brasileira. Eu acho que, dado o diagnóstico do novo desenvolvimentismo, enquanto o Brasil não conseguir aumentar o investimento público e colocar a taxa de câmbio no lugar certo, neutralizando a doença holandesa, e tendo uma política para não incorrer em déficit em conta corrente, né? Enquanto não fizer essas três coisas, né, eu acho que é muito difícil que o Brasil volte a crescer, volte a fazer algum catching up, diminua a distância em relação dos Estados Unidos e dos países ricos em geral. Bom, professor Luiz Carlos Bresser Pereira, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação no nosso podcast aqui. Eu acho que foi assim, um debate muito, muito interessante e tocou basicamente nas principais questões colocadas frente à política econômica brasileira nesse momento, né? A economia brasileira, né? Com as suas ramificações políticas também, o que é bastante interessante, porque, né, a economia não existe num vácuo, como a gente sabe, né? Particularmente se a gente está falando da gestão pública da economia, né? De lidar com a administração das coisas econômicas. Gostaria, então, de novo, agradecer a sua presença e disponibilidade aqui, agradecer também a participação do Luciano Alencar. Esse foi o 31º podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, e, por fim, agradecer o trabalho do André Madruga, responsável pela edição dos podcasts do Manchetômetro do Monitor do Novo Debate Econômico. Obrigado, tenha um bom dia.